O Santos perdeu mais uma vez, para surpresa de 0 pessoas. Bobo, é você e eu que tava aqui num domingão à tarde assistindo esse jogo. O Santos perde para o Bahia por 2-0 lá na Arena Fonte Nova, aumenta mais ainda sua crise e mostra pro Vojvoda onde ele realmente se enfiou. Eu sou a Clay, jornalista de informação, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa um comentário falando o que você achou aí do jogo do Peixão. Cara, vamos começar comentando aqui sobre a escalação do Santos. Foi um pouquinho diferente, o Matheus Bach, que foi o técnico que agora, né, é o auxiliar fixo, então nesse jogo ele foi o técnico interino aí. Fez algumas alterações, nós fomos de Brasão, e eu lamento muito pelo Brasão, que foi numa ocasião dessas que ele foi observado, porque o Brasão infelizmente não pôde fazer muito no jogo de hoje. Na minha opinião, ele não tem culpa em nenhum dos 2 gols que ele tomou, inclusive no primeiro ele quase chega. É que o Juba, ele realmente bate muito bem na bola, então dificilmente algum goleiro defenderia aquele gol. E o segundo é um contra-ataque muito bem executado aí pelo time do Bahia. E eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, tá? O Bahia tirou o pé. O Bahia vai jogar quinta-feira pela Copa do Brasil e no meio do segundo tempo, quando já tava 2-0, o Rogério Ceni começou a poupar os jogadores principais dele. O Bahia podia facilmente, se tivesse apertado o Santos, feito 3, feito 4, porque tinha espaço para isso. Sabe? Então, eu lamento muito pelo Brasão ter sido observado pelo Ancelotti nessas condições. Eu gostaria muito que ele fosse convocado, mas não sei não, né? Vamos ver qual vai ser a lista do Carleto amanhã. Depois, a linha de zaga é Mike, Luizão, Luan Pérez e Escobar. Eu não teria ido de Luizão, tá? De jeito nenhum. Eu teria pego o menino da base, eu teria improvisado um dos volantes, eu teria feito qualquer coisa, mas não teria entrado com o Luizão, porque depois da atuação dele contra o Vasco, até o Zé Ivaldo, que tá afastado, consegue jogar melhor do que ele. Depois nós temos o Escobar entrando no lugar do Souza. O Souza fez aí uma má partida contra o Vasco e aí o Escobar volta pro time. O gol do contra-ataque, inclusive, sai do lado dele. Depois, na linha de frente, aqui a gente tem algumas divergências, tá? A gente tem o GE que diz que o Santos jogou num 4-5-1 e aqui no Flash Score diz que foi um 4-2-3-1. Nós temos a linha de 2 seria Rincon e João Schmidt e a linha de frente seria Gabriel, Bom Tempo, Roleiser e Barreal. O fato é que uma coisa que realmente me surpreendeu foi o Bom Tempo caindo pela direita. Tá? Ele cai mais para a ponta direita, o Barreal substitui o Guilherme ficando na ponta esquerda, o Tiquinho lá na frente na referência e o Roleiser armando esse time. No geral, sinceramente, eu não tenho nada para elogiar de ninguém, sabe? O Bom Tempo ele tentou bastante, caindo pela direita, tentando fazer jogadas, né, mais na posição de origem dele, porque para quem não se lembra, o Bom Tempo já jogou tanto como segundo volante ali no meio campo, que talvez muita gente nem saiba, mas o Bom Tempo surge como ponta direita. Né? Então ele joga mais na dele ali, só que o Bom Tempo eu percebo que ele é um cara que não tem tanta velocidade, ele é um cara mais de pensar o jogo, então talvez por isso que ele deu tanto certo aí como segundo volante, jogando ali pelo meio, né? E aí ele joga mais pela direita, só que ele não tem a profundidade, por exemplo, que o Cabadeiro tem. Não sei vocês, mas quando se joga com pontas, eu gosto muito de pontas que são verticais, que são agressivos, não aquele ponta que fica o tempo todo pensando no jogo e tocando a bola pro meio, sabe? Então, pra mim, o Bom Tempo joga muito bem, mas eu gostaria de vê-lo, gostei de vê-lo mais pelo meio do que caindo pelas beiradas. Acho que, no geral, ele consegue ser mais aproveitado porque ele tem um passe muito bom, mas ele não tem tanta verticalidade e velocidade. Tanto é que depois que o Cabadeiro entra, ele consegue dar muito mais correria pela ponta direita. O Barreal, assim, eu achei ele meio apagado do jogo. Na verdade, assim, é difícil você falar alguém que jogou bem hoje, sabe? O Luizão mal, o Mike, não gostei do Mike, apesar dele ter tirado uma bola importante, que o toque dele foi providencial. Se ele não manda aquela bola para escanteio, muito provavelmente teria sido mais um gol do Bahia. O Escobar fez o feijão com arroz dele, mas o segundo gol foi nas costas dele, foi um gol de contra-ataque aí do Bahia. Tomás Rincon e Schmidt, assim, realmente não dá, galera, não dá pra essa ser a dupla de volantes do Santos, né? O Matheus Bach, ele coloca uma linha de 5, né, no meio campo, justamente para tentar preencher e ter posse de bola, só que isso falha miseravelmente. Como eu falei, o Bahia jogou como quis, o Bahia se defendeu muito bem, o Bahia atacou muito bem, teve a posse de bola quando quis, deu a bola no pé do Santos, porque o Santos não sabia o que fazer com a bola, então o Bahia ficou sossegado, porque o Santos, ó, a gente tem aqui nas estatísticas, são 46% de posse de bola para o Santos. Essa posse de bola, no mínimo metade dela é de zagueiro tocando para zagueiro, que toca para o lateral, que toca para o zagueiro, para o outro lateral e assim por diante. O Santos não conseguia entrar na área do Bahia, até rimou. Não conseguia, simplesmente não conseguia, não tinha qualidade. Quando o Santos tentava avançar um pouco mais e chegar perto da área do Bahia, os caras facilmente tomavam a bola do time do Santos e saíam jogando. Então o Santos perdeu muita segunda bola também. Definitivamente a estratégia do Matheus Bach não funcionou. Não existe nada que o Vojvoda possa tirar desse jogo de bom. De você olhar e falar assim, pô, mas isso aqui é interessante, hein? Isso aqui o Vojvoda pode dar uma observada para desenvolver melhor. Não tem. Não tem. O Vojvoda ele tem que pegar tudo que aconteceu no jogo de hoje e fazer o contrário. Tem que pegar algumas peças e simplesmente, ó, dispensar elas para sempre. Alô, Luizão, né?
Não dá, sinto muito, é garoto, veio aí com uma coisa de promessa do Novo Horizontino e blá blá blá, mas na prática não tá dando. Não tá dando pro Luizão jogar no Santos, não. É um time que você vê e cara, parece que é um time que tá numa nhaca, numa coisa negativa tão grande, cara, que parece que é um time sem alma. Essa que é a verdade, é um time sem alma, sem energia, é um time letárgico, é um time melancólico, devagar, sonolento, um time que demora 10 anos pra girar uma bola, pra tentar achar um espaço. Inclusive o gol do Bahia sai assim, eles giram a bola, conseguem achar o Juba praticamente de frente pro gol, onde estavam os volantes para fechar o bate. Quem tem que chegar fechando o bate é o Mike, né? Que estava afundado dentro da área, chega correndo e não consegue chegar a tempo. Então assim, são muitos erros, cara. É deprimente assistir jogo do Santos Futebol Clube. Juro pra vocês. E é triste. É triste porque é um time que em vários momentos nessa temporada deu lampejos de esperança pro seu torcedor. De que seria diferente. Vitória contra o Cruzeiro, vitória contra o Flamengo, próprio Campeonato Paulista, depois que o Ney chega, a gente consegue empacar uma boa sequência que deu esperança de talvez chegar numa semifinal ou até mesmo numa final de Paulista. Então, a temporada do Santos é frustrante, é decepcionante, uma das maiores folhas salariais da Série A, com nomes que inexplicavelmente ganham R$1 milhão por mês. Alô, Tiquinho Soares, alô, David Washington, né? E você simplesmente não consegue ver esses caras jogar. Olhando aqui de novo para as estatísticas, só para vocês terem mais noção ainda de como os números do jogo são ruins, o Santos não teve nenhuma chance clara de gol. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Ou seja, ele nem chegou a incomodar, ele nem chegou a realmente ameaçar abrir o placar, ou no mínimo empatar, ou pelo menos fazer um golzinho de honra. Nada disso. Nada. O ataque do Santos hoje foi nulo, o meio-campo foi nulo, a defesa foi nula. O Brasão, coitado, não tem culpa nos gols que levou, até fez uma defesa ou outra, mas no geral também não apareceu, a não ser nos momentos que tomou gol. Então, assim, um jogo pra se esquecer. É um jogo que todo mundo sabia que o Santos ia perder, mas que a gente assiste de tonto. A gente assiste porque acompanha o time, porque não consegue largar a mão. Sendo que há uma semana atrás a gente estava tomando 6 do Vasco, e hoje nós estamos aqui de novo, sendo tonto, né? Mas é isso, gente, eu espero que o Vojvoda chegue e que ele consiga arrumar o sistema defensivo, olha só, cara, olha que ponto a gente chegou. O Basso tem que voltar logo para esse time, porque o Basso estava fazendo uma boa sequência de jogos, estava até que dando uma certa segurança na defesa, fazendo boas atuações ao lado do Luan Pérez, e desde que o Basso se lesionou, parece que a coisa descambou pro lado da defesa do Santos. Porque aí você viu que o Santos não tem banco de reservas. Então, que o Basso consiga voltar ao longo dessa semana e jogue contra o Fluminense, que o Arão finalmente estreie, né? Porque o Arão jogou um pouquinho contra o Flamengo, depois sumiu. Não sei se é o William Arão ou William Lesão, o nome desse cara, né? Já estão começando até a fazer piadinha por aí. Que o Neymar, ainda tem o Neymar, cara, o Neymar está com um edema que aparentemente não é nada sério, talvez ele volte aí no jogo do dia 31 contra o Fluminense, mas muito provavelmente já vai ficar fora da convocação da seleção amanhã, acredito que fique, né, mas não sei, talvez como os jogos serão só lá no começo de setembro, talvez ele seja ainda convocado, mas acho difícil. Então assim, não existe nenhuma boa notícia pro Vojvoda. Vojvoda, se o Alexandre Matos chegou no papinho, chegou naquela conversa de negociador e fez você assinar, agora você aguenta, meu filho, porque é isso daí o time que você vai comandar. É esse aí os perebas que você tem para tentar recuperar, porque dinheiro não tem para contratar, certo? Bom, deixa nos comentários qual que é a sua opinião. Fiz esse vídeo mesmo hoje, ia acabar passando batido, mas resolvi gravar. Eu geralmente posto ali no horário do almoço, são mais de 40 dias postando aí pelo menos um vídeo por dia. Mas hoje eu acho que eu ia deixar passar batido, mas aí eu pensei em fazer esse vídeo depois do jogo, enfim. Tô puta, tô aqui mesmo batendo ponto pra não deixar faltar conteúdo, pra que eu continue aí treinando e ficando cada dia melhor, né? Como eu sempre cito nas introduções dos vídeos, eu sou estudante de jornalismo, então, querendo ou não, esse canal é como se fosse o meu estágio, né? É como se eu estivesse estagiando e fazendo, já trabalhando com aquilo que eu realmente gosto, então não quis deixar faltar um vídeo hoje aqui pra vocês. Na derrota, na vitória, na goleada, perdendo pro Bahia, tamo aí, né, gente? Fazer o quê? Como eu falei ao longo do vídeo, sou tonta de acompanhar o Santos Futebol Clube e de assistir cada jogo desse time aí terrível, mas que a gente ama, né? Fazer o quê? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe um comentário, não esqueça de se inscrever, deixar um like e eu vejo vocês no próximo. Tchau!